E aí, após o grito do Ipiranga? Mas teve o grito? Ou não teve o grito? E aí, teve o grito ou não teve o grito? Teve o grito? Não, não teve o grito. O fato é que após o grito do Ipiranga, do 7 de setembro, começa o primeiro reinado no Brasil. Ou como queiram, o primeiro império, tanto faz. O fato é que este cara aqui, Dom Pedro I, português, não era brasileiro, lembrem-se disso, se torna o primeiro rei imperador do Brasil, ok? Mas aí, professor, o Portugal resistiu, houve resistência, todas as províncias brasileiras queriam realmente se libertar de Portugal? Não. Alguns lugares como no Pará, na Bahia, na região da Cisplatina, alguma coisinha no Rio de Janeiro, nem todos queriam se libertar de Portugal, tá? Então nós tivemos, sim, algumas guerras pela independência. Não dá para fazer um filme no nível do Patriota, né? Você sabe, não sei se você assistiu o filme O Patriota, trata-se da Guerra da Independência das 13 colônias, né, dos Estados Unidos. Não foi uma guerra daquele tamanho, tá? Então nós tivemos algumas revoltas localizadas, né? E na Bahia foi o local onde houve mais confronto entre as tropas leais a Portugal e as tropas brasileiras. Aqui, nesse slide, vocês estão vendo a figura de Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Ela se destacou lutando contra as tropas portuguesas. Ela era uma mulher que cortou o cabelinho bem curto e se alistou voluntariamente no exército, fazendo-se passar por homem. E aí ela se destaca, né? O pai dela, que não gostou nada dessa história, acabou um dia contando toda a verdade ali pro exército brasileiro, esperando que o exército a expulsasse, mandando de volta para casa. Mas não, ela se destacou tanto ali no batalhão que ela acabou sendo incorporada, né? Então ela é uma grande heroína da nossa guerra de independência. Foi reconhecida, ganhou prêmios, né? ganhou medalhas, né? Após a guerra, porém morreu pobre, sem o auxílio do Estado e cega aos 61 anos de idade. É uma pena, né? Mas costuma cair aí nos vestibulares. Nos últimos anos eu tenho visto algo sobre a Maria Quitéria, dá uma aprofundada aí, e nas guerras da independência. O fato é que Dom Pedro contou com a ajuda de um mercenário, né? O Lord Cochrane, era um inglês, e se não fosse esse mercenário, provavelmente essas guerras pela independência se prolongariam por mais tempo. Muito bem, feita a independência, os Estados Unidos foram os primeiros países a nos reconhecer como livres, né? Teria que então ser elaborada uma Constituição, e o trabalho ficou a cargo dos irmãos Andrada e Silva, né? José Bonifácio, seus irmãos. Gente, o sonho do José Bonifácio era que o Brasil fosse uma monarquia constitucional nos moldes ingleses. Ele gostava muito do modelo inglês. E para isso ele tinha que limitar o poder do rei, né? No caso, o Dom Pedro I. E Dom Pedro não gostou nada disso. Dom Pedro, vocês sabem, nasceu num berço absolutista, seu pai era o Dom João VI, que era absolutista, e assim começa um conflito com o José Bonifácio, tá? Esse projeto da Constituição, porque ele não ficou pronto por ser um projeto, ele ganhou até um apelido, né? O projeto da Constituição da Mandioca. Por quê? Havia um receio que o povo comum, os mais pobres, tivessem acesso também à política e ao governo. Então, você calculava as riquezas das pessoas em cima da quantidade de farinha de mandioca ou alqueires de mandioca que determinada pessoa conseguia ter. Então, por exemplo, para você ser um eleitor de paróquia, né, você tinha que ter o equivalente a uma renda de 100 alqueires de farinha de mandioca ano. Para você ser um eleitor de província, 200. Para você poder ser candidato a deputado, 400 alqueires de mandioca. E para você ser um candidato a senador, que era um cargo vitalício, cara, vitalício para a vida toda, você tinha que comprovar uma renda de 800 alqueires de mandioca ano. Portanto, você cria um voto censitário masculino para pessoas ricas. Assim você evita do povo comum ter acesso
ao poder, tá? Esse projeto, né, ele não foi aprovado, mas a ideia do voto censitário para quem tem renda permaneceu, tá? E o Dom Pedro I, tem aqui a data, no dia 12 de novembro de 1823, mandou fechar a Assembleia Constituinte. Algumas pessoas foram presas e outras foram exiladas. José Bonifácio, que era seu amigo, foi exilado, foi viver na Europa, certo? E ali o Dom Pedro se cerca de pessoas da confiança dele e ele outorga uma Constituição em 1824, tá? Constituições podem ser outorgadas, impostas, ou constituições podem ser promulgadas. E ela já é mais democrática porque ela foi uma promulgada, ela é amplamente debatida. Gente, na história do Brasil nós tivemos aí muitas constituições, se não me engano 7 constituições, para alguns 8. Tá? Outro dia eu vou fazer uma aula aqui só sobre constituições brasileiras, certo? O fato é que com a Constituição outorgada de 1824, onde manteve-se o voto censitário, o Dom Pedro I criou um poder extra, o poder moderador, que vocês veem aqui, ele está acima de todos os outros poderes. Ou seja, a ideia do legislativo, executivo e judiciário permanece, porém existe o poder moderador, que somente o rei pode utilizar, tá? Portanto, apesar da Constituição ser, em alguns momentos, liberal, na economia, por exemplo, ela era uma Constituição muito conservadora e autoritária. E claro que isso vai trazer algumas revoltas, nem todo mundo vai aceitar a imposição do poder moderador. E no Nordeste, que já estavam descontentes há muito tempo, devido à decadência da economia do açúcar, algumas províncias rebeldes se unem, né? O Ceará, Alagoas, Pernambuco, e ali eles querem se separar do Brasil. Portanto, surge a Confederação do Equador. Era uma revolta contra o Dom Pedro I, tá? E alguns líderes ali, Frei Caneca foi um deles, né? Vocês estão vendo aqui onde ele vai ser executado. Eles queriam fazer da região uma república e separar-se do Brasil. Portanto, a Confederação do Equador era um movimento separatista por independência dentro de um processo de independência do Brasil, certo? Republicano e separatista. E aí, novamente, o Dom Pedro I contrata os serviços do Lord Cochrane, aquele mercenário inglês, e sufoca a revolta, prendendo os líderes e mandando matar o Frei Caneca. A história da morte do Frei Caneca ela é interessante, tá? Você poderia se aprofundar aí nessa leitura que é bem legal, tá? Sobre o Frei Caneca. A rebelião, então, foi contida e começa realmente Dom Pedro a administrar e governar o país. Só que no sul, né, onde hoje é o atual Uruguai, havia uma província nossa, né, Cisplatina, e eles se revoltaram e conseguiram se separar do Brasil. Assim surge o Uruguai, tá? A República Oriental do Uruguai. Esse era o nome originalmente, ok? Que contaram com o apoio dos argentinos e a mediação dos ingleses, tá? Não tinha muito sentido a província cisplatina continuar sob o poder dos brasileiros, porque a maioria da população que vivia ali falava castelhano, eram descendentes dos espanhóis, tá? Só que nessa guerra, o Dom Pedro I gastou muito dinheiro e faliu o Banco do Brasil, que seu pai havia criado tempos antes, né? Então ali começa a crise do império, a crise do reinado, Guerra da Cisplatina. Em Portugal, morreu o pai do Dom Pedro I, o Dom João. E ali começa uma disputa para ver quem vai ser o novo rei, né? E o Dom Pedro I quer que seja sua filha, Dona Maria da Glória, né? Ainda era uma garota de 6 ou 7 anos, mas até então montava-se uma regência e enquanto Maria da Glória fosse menor, essa regência governaria Portugal. Ou seja, Dom Pedro I não queria que o trono fosse para a mão do seu irmão mais novo, Dom Miguel. Então, em Portugal começa uma disputa pelo trono, uma guerra civil, onde os miguelistas, seguidores de Miguel, vão lutar contra
os seguidores de Dom Pedro I, que quer pôr no trono a sua filha. E aí, de novo, Dom Pedro I gasta numa guerra e o Brasil cada vez mais numa crise econômica. E aí os jornais da época aqui, eles se escrevem contra esses desmandos de Dom Pedro I. E um dos jornalistas, chamado Líbero Badaró, em 1830, acabou sendo morto. E descobriu-se que foram pessoas ligadas a Dom Pedro I que mataram esse jornalista. Não se sabe, não se tem certeza, não se prova se Dom Pedro I estava envolvido nesse crime. Mas é fato que eram pessoas ligadas a Dom Pedro I. E aí a crise vai se agravando, né? Então vamos lá, retoma aí. Por que Dom Pedro I vai abdicar ao trono? Veja a crise. Guerra da Cisplatina, se meteu na sucessão do trono português. Assassinato do Líbero Badaró, jornalista que escrevia contra o seu governo. E aí em 1831 ocorre a Noite das Garrafadas, um dia que Dom Pedro I volta de Minas Gerais. E ali no Rio de Janeiro há um confronto entre os brasileiros e os portugueses. Gente, tinha no Brasil o Partido Português ainda, tá? Que lutava ali por direitos dos portugueses em pleno Brasil. Ou seja, o Brasil era independente de 1822, mas não era muito independente não, tá? Havia muita interferência dos portugueses nos negócios brasileiros por causa do Dom Pedro I. E ali, em 1831, ele perde o apoio da aristocracia rural, ele perde o apoio de parte do exército, principalmente no momento em que ele cria o Ministério dos Marqueses. Eram amigos pessoais de Dom Pedro I que faziam parte do governo. Aí não dá, né? Então chega uma hora que ele perde o apoio da elite agrária, do exército, colocam ele contra a parede e aí ele tem que decidir, né? Ou tomam o poder dele à força ou ele desiste do trono. Então ali ele renuncia no 7 de abril de 1831. Para muitos historiadores, a verdadeira independência tinha que ser nessa data e não no 7 de setembro do grito ou não grito do Ipiranga, tá? 7 de abril de 1831, Dom Pedro I volta para Portugal e o trono aqui, segundo a nossa Constituição, era hereditário e ficou para o Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade. Então houve a necessidade de se formar uma regência até Dom Pedro II ser maior de idade. Veja minha aula de período regencial, um período muito conturbado da história brasileira, ok? Assim fechamos sobre o primeiro reinado ou em primeiro império. Façam seus estudos, se aprofundem e até a próxima.